Romanos 8 é um capítulo glorioso que enfatiza a união do crente com Cristo na bela expressão em Cristo. Romanos 8, 1 e 2. É uma união que representa a libertação da condenação, a libertação do pecado e o amor inseparável de Deus. O capítulo fala de Cristo habitando no crente, Romanos 8, 10, e também do Espírito, Romanos 8, 9, 11. Romanos 8 é um retrato rico aí da nossa união. Mas a pergunta que todos devemos responder no final é essa: como posso saber, ter certeza absoluta que estou pessoalmente em Cristo? Como você responde a essa pergunta? Certo, essa é uma questão fundamental, essencial, assustadora e gloriosa. Quando fui pregar para os 120 detentos de uma prisão, alguns meses atrás, parti do princípio de que eles precisavam ouvir e gostariam de ouvir não apenas que Cristo morreu para remover a condenação de Deus, mas também que existe uma maneira de eles saberem que isso se aplica a eles pessoalmente, individualmente. Em outras palavras, existe uma maneira de saberem que estão em Cristo, que são realmente cristãos, realmente salvos, que jamais serão condenados. Eles poderiam saber disso. Então, esse foi o último ponto que abordei nesses 30 minutos. Senti-me compelido a falar sobre isso, essa questão da certeza ou do conhecimento de que estamos em Cristo. Não apenas porque acho que, no fundo, todos querem saber se são filhos de Deus ou filhos da ira, mas também porque Romanos 8 trata justamente dessa questão. Esse foi o capítulo em que me concentrei. O que torna a questão tão urgente em Romanos 8 é que o capítulo começa com: portanto, agora já não há condenação. Agora a pergunta é: para quem? Para mim? Para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Então, todos precisam clamar aqui: será que estou? Tudo se resume à pergunta: estou em Cristo Jesus? Estou tão conectado com Jesus pela fé que esta morte tem algum significado para mim? Sou realmente um cristão? Estou salvo? E Paulo realmente se importa com essa questão. Não estou lendo isso apenas sob a perspectiva do individualismo ocidental, onde todos querem saber se pertencem a Cristo, porque somos todos tão culpados no Ocidente, todos queremos um relacionamento pessoal e individual. Não é isso. Preste atenção em como Paulo aborda essa questão surpreendente aqui em Romanos 8:9. Lemos: vocês não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Que sim importante. Meu Deus, agora observe que a próxima palavra está no singular, individual, em grego, tis. Não há nada mais individualista do que isso. Qualquer pessoa que não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Paulo está indo direto ao ponto crucial aqui, falando sobre indivíduos. Não se trata de uma conversa vaga e genérica sobre igreja, multidões, grupos ou identidades corporativas. Trata-se de mim e de você. Você está em Cristo? Eu estou em Cristo? As pessoas que estão ouvindo agora estão individualmente em Cristo? Então Paulo elevou a aposta ao máximo possível ao dizer que esta gloriosa declaração de não condenação não se aplica a todos, mas àqueles que estão em Cristo, aqueles que pertencem a Cristo. E assim ele vai direto ao ponto. Bendito seja ele. Vai direto ao ponto para responder à pergunta: como você sabe se está em Cristo? E ele nos dá pelo menos 2 critérios, e eu os analisarei um de cada vez, começando em Romanos 8, 13 e 14. Ele diz: se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E sabemos que ele está falando sobre a morte eterna e vida eterna, porque mesmo aqueles que mortificam as obras do corpo pelo Espírito morrem fisicamente. Então, por que ele diz isso? Porque ele diz: se mortificardes as obras do corpo, vivereis para sempre. E ele responde em Romanos 8,14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora, é assim que você sabe que é filho de Deus que jamais morrerá. Você é guiado pelo Espírito de Deus? Mas a conexão com Romanos 8,13 é fundamental. Ele está dando uma razão pela qual aqueles que mortificam as obras da carne terão a vida eterna. E a razão é que eles são guiados pelo Espírito.
Os filhos de Deus vivem para sempre e sabem quem são porque são guiados pelo Espírito a mortificar as obras da carne. Ser guiado pelo Espírito em Romanos 8,14 não se refere a ser levado à escola certa, ao cônjuge certo ou à dieta certa. Refere-se a Romanos 8,13, ser conduzido à guerra contra as tentações pecaminosas, as obras pecaminosas da carne. Nós lutamos contra elas. Somos guiados pelo Espírito a odiar o nosso pecado e a destruí-lo. Portanto, a primeira maneira de sabermos que somos filhos de Deus é odiando o nosso pecado. Tomamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como lemos em Efésios 6,17, e destruímos o pecado. Lutamos contra o pecado em nossa vida. Essa é a evidência de que somos filhos de Deus. Isso não é perfeição, que ninguém me interprete dessa forma. Isso é ódio real e guerra real contra a sua própria corrupção remanescente, que desonra a Deus. Todo crente a possui e a possuirá até a morte ou a volta de Jesus. É assim que você sabe que é filho de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito para a guerra contra seus próprios pecados que desonram a Deus são filhos de Deus, diz o apóstolo Paulo. Em seguida, ele continua com uma segunda forma de conhecimento que confirma e complementa essa primeira. Romanos 8, 15 e 16, lemos: Vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem com medo. Em vez disso, receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Os filhos de Deus são habitados pelo Espírito de Deus, e o Espírito testifica que somos filhos de Deus. Como ele faz isso? Ele nos faz clamar de coração, Abba, Pai. Ora, é claro que Jesus sabia que existe hipocrisia. Muitos lhe dirão, Senhor, Senhor, naquele dia, e ele responderá, nunca os conheci. Como lemos em Mateus capítulo 7. E sabemos que hoje podemos simplesmente pedir a um computador, Alexa, Siri, diga, Abba, Pai, e o computador dirá. Paulo sabia, e nós sabemos, que não são meras palavras que testemunham o Espírito em nós. Na verdade, é a profunda sensação de que eu era um bebê indefeso, pecador, indigno, morto, jogado na sarjeta do lado de fora dos portões do céu, e por uma maravilha das maravilhas, me vejo vivo para Deus. E brotando de algum lugar profundo da minha alma que não consigo explicar, surge o clamor de uma criança confiante ao seu Pai Celeste. Abba, Pai. E esse clamor sincero e autêntico de confiança é o testemunho do Espírito Santo de que somos filhos de Deus. Então, foi isso que eu disse a esses 120 detentos ao encerrar. Primeiro, se vocês odeiam a feiura desonrosa contra Deus que é o seu próprio pecado, e confiando no Espírito, lutam contra ele. E segundo, se vocês sentirem surgir em seus corações o clamor genuíno e autêntico de uma criança, feliz por depender de um Pai Celestial e sábio, vocês podem ter certeza de que estão em Cristo e que não há condenação, agora nem para sempre.